Eu era inimiga do fim. Sim, meus amigos. Vamos querer, a vida é agora. Esses eram os meus lemas. Eu sou a Carol Marrier e hoje eu estou aqui para compartilhar com você como que foram essas minhas fases de loucura, já que estamos numa segunda-feira de carnaval com essa energia boa, essa energia de feriado prolongado, que é maravilhosa. Então, bora lá. Bom, eu cresci numa família de loucos, de gente que gosta de fazer festa, que tudo é motivo para fazer um churrasco, para comemorar, para fazer um samba, para fazer um pagode. Era essa energia caótica. E meu pai era DJ quando eu era pequena, então ele tinha umas caixas assim desse tamanho, fazia som pro bairro inteiro, minha avó ficava doida. E era assim, e eu lembro que minha mãe me carregava pra ir pra shows, me levava em carnaval de criança. Então, desde pequenininha, eu já vivia nisso. Esse era o meu normal. E eu lembro também que eu me juntava com as minhas amigas da rua e a gente fazia shows, espetáculos para as crianças das outras ruas. Então a gente fazia de tudo, do zero, assim, coreografia, figurino, até convidar a galera, agendar horário, assim, tudo. Então, pra mim, isso tava no meu sangue, praticamente, né? E na minha pré-adolescência não foi diferente. Eu lembro que eu ia pras matinês, eu nasci e cresci em Osasco, então eu ia pra Lumen, pro Rhapsody. À tarde de sábado, normalmente a gente ia pra um shopping e encontrar a galera, então sempre tinha um point ali dos pré-adolescentes e dos adolescentes, né, da cidade, então sempre tava com a turma. E foi assim. E o mais louco é pensar que eu sempre fui uma criança muito estudiosa. Olha esse contraste, né? Quebrando estereótipos. Eu gostava muito de viver, de curtir, mas, por outro lado, eu gostava também de estudar. Eu lembro que eu era pequenininha e eu pedia para minha mãe me dar a lição de casa para fazer durante as férias, porque eu queria continuar aprendendo. Enfim, eu sempre fui assim, muito estudiosa. Até demais, né? Porque sempre tem a hora de curtir, de você parar, de descansar. E eu não queria parar, nem de estudar. Então, pra mim, sempre tudo foi muito, né? Muito. Vamos curtir muito, vamos estudar muito. Era assim, esse contraste maluco. E, e aí eu segui a minha adolescência, continuei indo nas matinês. Só que com uns 15, 16 anos eu comecei a namorar, meu primeiro namorado. E aí já mudou um pouco a história, porque ele era mais tranquilo, então a gente começou a fazer coisas mais tranquilas. Ia comer no restaurante, ia no cinema, era tudo mais leve, assim. E eu também comecei a me preparar para o vestibular, para entrar na faculdade. Então, coincidiu de eu estar mais calminha por conta de todo esse cenário. E foi ótimo, porque eu consegui entrar numa boa faculdade. Enfim, com 17 anos já estava numa faculdade. E eu acho que se eu não tivesse namorando tranquila nessa fase, eu não teria terminado a faculdade em 4 anos. Eu teria levado muito mais tempo, porque eu mal ia nas festas. Encontrava com a galera da minha turma, mas era muito mais tranquilo do que eu tenho certeza que seria se eu tivesse solteira, se eu tivesse na loucura, enfim. Tava muito focada nos estudos, até porque eu estudei em escola pública a vida inteira, então quando eu entrei na faculdade foi muito difícil para eu começar a acompanhar, assim, por mais que eu fosse muito estudiosa, inteligente, eu tive uma dificuldade, uma curva ali para você começar a estudar e se empenhar. Então eu tive que focar muito nos primeiros anos para depois engatar o ritmo e ir. E foi assim. O que aconteceu? A virada, né? Eu terminei esse relacionamento no último ano da faculdade. Então, o último ano da faculdade foi um ano de muitas mudanças para mim. Eu terminei um relacionamento de muitos anos, meu primeiro namoro, né? Terminei. Aí eu troquei de emprego também, comprei um carro, meu primeiro carro, enfim, tava tudo mudando na minha vida. Engatei em outro relacionamento que foi péssimo.
Foi uma péssima decisão em todos os sentidos, pela pessoa, pelo timing, enfim, tudo. Mas foi o que aconteceu. E aí eu engatei esse relacionamento e fiquei um ano e meio com essa pessoa. E foi um término muito traumático, assim, pra mim. Foi péssimo. Em outra oportunidade eu posso até contar pra vocês. Mas foi tão ruim que eu fui lá pro fundo do poço. E minhas amigas me ajudaram a voltar pra cima. Então eu lembro que eu comecei de fato a sair, porque pensa, olha o cenário que eu estava vivendo. Eu tinha acabado de me formar na faculdade, então eu tava ali no final do ano, né? Tinha acabado de fazer 21 anos, tinha acabado de comprar um carro, tinha acabado de trocar de emprego e conseguir uma vaga numa empresa multinacional, enfim. Era pra tudo estar perfeito, mas tava tudo um caos por conta desse fim de relacionamento. E aí eu comecei a me conectar com as minhas amigas, principalmente as rolezeiras, porque eu pensei, cara, não tem o que fazer. Eu comecei a ir pros rolês, mesmo estando muito triste, porque eu lembro da sensação, ó, se eu fechar os olhos, eu lembro de como eu tava me sentindo, principalmente no primeiro, assim, totalmente deslocada, pensando o que eu tô fazendo aqui. Mas eu não aguentava mais chorar, não aguentava mais estar nesse fundo do poço. Eu precisava fazer alguma coisa para mudar. E eu fiz. Continuei saindo toda semana com elas. Só que ali começou a virar algo costumeiro ali. Minha rotina começou a mudar, minha rotina social. Eu tava começando a sair de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E foi a época que de fato eu comecei a beber bebida alcoólica, enfim, e foi tipo um boom, assim. Eu virei meio que a chavinha para uma pessoa que estava muito triste, para uma pessoa que estava muito focada em curtir com as amigas. Foi isso, entendeu? Então, nem meus pais entenderam direito esse movimento que eu fiz, porque comecei a chegar de madrugada, a beber, enfim. Loucura, loucura total. Eu pensei, cara, eu passei tantos anos da minha vida estudando, desde pequena estudando muito, até eu conseguir me formar na faculdade e pegar meu diploma. Então, chegou a hora de relaxar, chegou a hora de viver um pouco. Tipo, chega de estudar tanto, vou trabalhar e curtir. Então, eu sempre tava saindo, se eu não tava no rolê, eu tava viajando. Então, foram anos assim de curtição. Foi dos meus 21 até os meus 26, 27, por aí. De loucura, pura loucura. Mas vivendo com as minhas amigas, viajando, a gente conheceu o mundo, assim, foi incrível, de verdade. Foi muito bom eu ter me permitido a viver essa fase, porque foi isso que me tornou a pessoa que eu sou hoje e eu não me arrependo de nada. Apesar de ter sido inconsequente, ter feito coisas erradas que eu não faria hoje, foram coisas que, enfim, às vezes você precisa errar pra aprender e ver o que você não quer, enfim. Mas eu tava muito aberta à vida, sabe? Parece que eu renasci das cinzas de fato. E nessa fase, é, eu tava muito mais feliz, com brilho nos olhos, assim, eu consegui encontrar uma diversão. Essa é a palavra, uma diversão dentro de mim. Tava uma pessoa mais divertida, mais leve também. Então, eu tava me redescobrindo, sabe? Quem que eu era, solteira. Que pensa, eu também fiquei 5 anos numa relação. Então, eu saí de tudo isso para viver uma vida de solteirice, de curtir. Eu acolhi toda aquela dor, peguei cada pedacinho e minhas amigas foram me ajudando a colar de volta e a encontrar uma nova Carol ali dentro disso. E aí, com uns 27 anos, eu lembro que eu conheci o Matheus, foi por aí, nessa idade. E eu não tava numa fase, nossa, eu quero um relacionamento, mas apareceu. E normalmente é assim, quando a gente menos procura, que a gente acha, né?
E mesmo com ele, eu ainda continuei nesse movimento de sair bastante, até porque jovens conhecendo, enfim, a gente juntou meio que as turmas, ou ia sair com uma turma, depois com a outra. E depois disso entrou a pandemia e foi de fato quando eu parei, assim, de sair, que eu contato zero com as pessoas. E aí eu vim morar com ele, enfim. E começou outra fase da vida, mas mesmo assim, parei ali por quê? 1 ano e meio, de fato, assim, sem fazer nada. Depois disso, a gente voltou a viajar, a sair muito, conhecemos uma galera aí que a gente saía muito, muito, muito. De fato, faz uns 2 anos que eu tô mais tranquila. Acho que em 2024 a gente tava indo pra bloquinho, viajando ainda. Fomos pra Sambódromo. Ano passado, acho que a gente ainda foi em um bloquinho, mas foi assim, deve ter sido o último dos últimos. E, e nesse último ano mesmo a gente desacelerou total, tanto de viajar quanto de sair pra festa, de tudo. A gente tá mais focado na nossa vida, no nosso futuro, na Liloca, nossa cachorrinha, enfim, a gente tá focado em outras coisas. E esse ano a gente decidiu passar um carnaval mais dentro de casa, mais curtindo nossa casa, mais colocando nossa cabeça no lugar, porque a gente vem de dias muito mais estressantes. Então, esses primeiros dias a gente tá mais descansandinhos e a gente já marcou uma coisa para fazer aí nos próximos dias, mas optamos por passar a maior parte do carnaval de boas. Por que eu tô trazendo tudo isso? Eu acho muito importante a gente viver cada fase da forma que ela é, com os recursos que você tem no momento e não ficar pensando muito no que já passou, no futuro ou no que os outros estão vivendo. É você se reconhecer na sua história, sabe? É bom você olhar para trás e pensar: nossa, cara, foi tão legal tudo que eu vivi. E que bom que eu vivi aquilo, porque eu tinha energia, eu tinha, às vezes, o dinheiro, o tempo. E hoje eu não tenho mais isso. Não quer dizer que eu não vá curtir hoje. Eu escolho as minhas batalhas. Eu pensei, vou relaxar, descansar esses primeiros dias de carnaval e vou escolher um dia pra fazer alguma loucura e viver intensamente, porque eu não vou aguentar mais. Não vou aguentar e também nem quero me colocar nessa situação. Tô focada em treinar, em criar conteúdo, em fazer outras coisas e eu preciso parar, porque senão minha cabeça não vai aguentar, né? Tô trabalhando, tô criando conteúdo, tô focada no meu shape, que esse ano sai. E é isso. Eu acho importante a gente deixar o passado onde ele pertence, que é lá no passado, e viver o agora, viver o hoje. E usar um pouco desse meu lema: a vida é agora, porque é agora. Às vezes a gente se prende tanto ao, nossa, eu, eu curti tanto o último carnaval ou os últimos e agora eu não consigo. Seja por qualquer motivo que você esteja passando, qualquer situação, não importa. E aí você fica preso a isso, mas você perde o que você tá vivendo hoje. Você perde o agora. Por mais difícil que esteja sendo, viva o agora, que é o que você tem. O presente, que de fato é um presente. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que, que a vida vai trazer pra gente. E é sempre isso que eu penso quando eu tô prestes a fazer alguma besteira, a tomar uma decisão maluca. Mas é a real, eu penso. Quando que eu vou ter essa oportunidade? Será que eu vou ter a saúde? Será que eu vou ter o dinheiro? Será que eu vou ter esse tempo? Então, é isso que eu sempre pensei para fazer qualquer coisa, seja tomar uma decisão para fazer uma viagem, seja para ir num show, seja para descansar. Porque eu penso, cara, eu vou descansar quando? Quando eu estiver doente? Porque quando eu estiver doente, eu vou ser obrigada a fazer isso. É melhor eu fazer por livre e espontânea vontade, entendeu? Então, essa é a beleza. Viva olhando nos olhos,
saindo um pouco do celular e se sentindo presente, porque eu acho que hoje essa é a nossa maior dificuldade, porque normalmente a gente tá alimentando a ansiedade e vivendo sempre em um tempo diferente. E é isso, eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, até a próxima.